você aqui no nosso canal do Connect Us Podcast. É muito bom ter você aqui. E é por isso que nós estamos aqui nessa plataforma digital que você já sabe que o meu propósito é me conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Por isso estamos aqui nessa plataforma digital. Faça um favor, confere aí se você já está inscrito no canal, se você já é membro aqui do canal do Connect Us Podcast, membro também do Spotify, membro do Instagram, do TikTok, no YouTube. Confere se você já está inscrito. Se você não está, segue a gente em todas essas plataformas digitais, que lá nós estamos com o mesmo objetivo, nos conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Por favor, também compartilha com seus amigos, com o grupo da sua igreja. Manda sugestão pra gente, o que vocês querem que a gente possa estar fazendo, tá batendo papo, texto pra gente estar expondo, que esse é o nosso objetivo de estar aqui, tá bem? Feito isso, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, e a gente vai estar batendo um papo hoje a respeito do livro de Gênesis, capítulo 15. Você que está aí nos acompanhando, você que pegou sua Bíblia, eu vou estar lendo somente o verso 6, que diz assim: Ele creu no Senhor, é isso, foi-lhe imputado como justiça. Ele creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Gente, o capítulo 15 de Gênesis está falando sobre Abrão. Abrão aqui, ele era um homem que tinha saído de Ur dos Caldeus. Abraão já estava na peregrinação para a terra prometida. Aqui, no capítulo 15, já tinha alguns anos que ele já tinha saído da sua terra, do meio de sua parentela. Diga-se de passagem, lembra-se que Abraão, ele é o único homem, o primeiro homem que a gente vai estar vendo que Deus está tirando ele de Ur dos Caldeus e mandando ele para outra nação. Ur dos Caldeus, pela questão geográfica, é bem provável que pode ser o local aonde que, quando Adão e Eva pecaram contra Deus no jardim, que eles foram para Ur dos Caldeus. É bem provável que o local onde que eles foram foi lá em Ur dos Caldeus. Agora, no capítulo 15, a gente vai ver Deus, capítulo 15, Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, já tinha ouvido a voz de Deus, está sendo o primeiro homem na história com que Deus está tirando de lá. Por local geográfico, é bem provável que Ur dos Caldeus seja entre Irã ou Iraque, hoje, está no meio daquela região ali. E esse homem, Deus ordena que ele saia dessa terra, vai para uma terra qual que Deus estava dando, Deus estava direcionando, Deus escolheu Abraão e Deus mandou ele ir. Agora no capítulo 15, Abraão, ele estava, o início do texto vai dizer que ele estava com temores, estava com medo, o medo que ele estava era por conta que ele tinha ido guerrear com seus homens para resgatar Ló, quando Ló tinha ficado cativeiro. Abraão, com seus homens, ele vai para resgatar Ló, e esse era um dos medos, dos temores de Abraão, por conta daqueles homens agora virem juntar, os reis juntar e vir contra Abraão, a qual que ele tinha combatido para salvar o seu sobrinho Ló. Ao decorrer do texto, a linguagem do texto vai mudar, que Abraão vai dizer assim, com o Senhor, quando o Senhor aparece para Abraão, Deus aparece para Abraão em uma visão, ele vai dizer assim para Deus, olha, Deus vai dizer para Abraão assim, Abraão, não temas que eu sou seu escudo. O próprio Deus estava dizendo para Abraão, quando ele estava com seus temores, com seus medos, que quem que protegia, quem guardava, quem cuidava dele é Deus. Que bom saber que há um Deus que é o nosso escudo, que nos protege, que nos guia, que nos guarda. E isso que Deus estava dizendo para Abraão. Abraão, olha só, não temas, não fica com medo, porque eu sou teu escudo. E no meio dessas conversas que Abraão estava tendo com Deus, ele fala assim, mas como é que irei de saber, sendo que eu não tenho filhos, e Eliezer de Damasco, esse será o meu herdeiro? Isso tudo porque no mundo antigo, quando um pai de família, quando a pessoa não tinha filhos, ele levantava alguém que era nascido no meio do seu povo, no meio da sua casa, filho dos seus servos, e ele colocava herdeiro dele
para que esse também tinha responsabilidade, quando ele morresse, de fazer toda questão fúnebre, todo trabalho fúnebre para ele. Porque uma pessoa, um pai que morria naquele mundo antigo e não tinha filhos, ele não tinha honra. Por esse fato que Abraão ia colocar Eliezer de Damasco, que era um nascido no meio dos seus, para que esse fosse o responsável de fazer todo o trabalho fúnebre quando ele morresse e herdar toda a herança de Abraão. Aí Deus entra na história, Deus fala para Abraão assim: Abraão, olha só, Eliezer não vai ser o seu filho. O seu filho vai vir da sua... Deus manda Abraão sair para a tenda, olhar para o céu, e nessa conversa entre Abraão e Deus, Deus fala para ele olhar para o céu, contar as estrelas, que assim vai ser a descendência dele. Isso não aconteceu com um homem novo, com um homem que tinha uma mulher nova, era um homem que já estava velho e sua mulher também já estava subindo a serra, como a gente fala lá em Minas. Já estava ambos com a sua idade bem avançada. No meio dessa impossibilidade, no meio dessa questão impossível, o texto vai dizer que Abraão creu naquilo que era impossível de acontecer dele ser pai com a idade avançada e, além de tudo, a sua mulher de idade avançada também estéril. Mas Abraão creu nessa impossibilidade. E o lindo do texto que vai dizer, pelo fato que Abraão creu nessa impossibilidade, Deus atribuiu como justiça. Deus atribuiu como justiça porque Abraão creu. Mas como assim? Deus atribuiu como justiça? Que justiça é essa? A justiça de Deus, quando eu creio na palavra que ele determinou, que ele liberou, é a justiça que ele tem poder de fazer, que ele vai fazer. Consegue entender? A justiça de Deus não é alguém que está cobrando justiça por algo que eu fiz. A justiça de Deus é o seguinte, olha só, se você creu na palavra que eu determinei, que eu falei, eu vou fazer. A justiça de Deus é que ele tem poder de fazer, que ele vai fazer, que ele vai cumprir. É isso que Deus falou para Abraão. Olha só, Abraão creu na impossibilidade. Abraão creu naquilo que era incapaz pela ciência, pelo homem. Mas por Abraão crer, Deus atribuiu como justiça. E a justiça de Deus é que ele tem poder de fazer. A justiça de Deus que ele vai fazer para os seus. Abraão não mereceu, Abraão não pediu, Abraão era de uma terra, de um povo pagão que adorava outros tipos de deuses. Abraão foi escolhido, Deus resolveu, escolheu Abraão e chamou Abraão. E pelo fato que Abraão creu, Deus determinou como justiça. Wanderson, o que é necessário eu fazer? Creia na palavra de Deus. Creia no que Deus determinou. Creia no que Deus estipulou. Porque quando eu creio na palavra de Deus, Deus atribui como justiça. E a justiça de Deus é que ele tem poder de fazer, é que ele vai fazer, é que ele vai cumprir a sua palavra. E nessa conversa entre Deus e Abraão, Abraão pergunta para Deus, como é que eu sei que isso vai acontecer? Como é que eu sei? Abraão ainda ele tem essa curiosidade, Abraão ele tem até essa astúcia de perguntar a Deus, Deus, como é que eu sei que isso vai acontecer? O texto vai dizer que Deus pede para Abraão separar alguns dos animais, que era carneiro, novilho, pomba, rolinha e cabrito. Deus ordena que Abraão matasse esse animal, mas partido ao meio, não diagonal, vertical. Por que Deus mandou ele fazer assim? Porque isso não era um sacrifício. O sacrifício animal era partido ao meio, de forma diagonal. De forma vertical não era um sacrifício. E Deus manda Abraão colocar os animais, cada animal, uma parte de um lado, uma parte do outro, uma parte de um lado, uma parte de outro, assim foi colocando esses animais. E Deus fala com Abraão, Abraão fica sentado do lado desses animais. O texto vai dizer que Abraão até teve sono, apareceu alguns animais, umas aves que iriam comer os animais, Abraão ficou tocando aqueles animais. E no meio desses animais partidos, com esses animais partidos, Deus fala para Abraão, dizendo para Abraão o que ia acontecer com toda a sua descendência. Essa parte do texto está
do verso 12 a seguir. No capítulo 15, versículo 12 a seguir. Quando deu o pôr do sol, o Senhor disse para Abraão o que ia acontecer com toda a sua descendência. Está assim no texto, olha para você ver. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele veio grande pavor e densão de trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe, com certeza, que a sua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qualquer ele terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já estava a ser posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra do Queneu, do Canizeu e do Cadomineu. Eu quero ler somente até aqui no verso 19. Do 12 ao 19, o que está acontecendo no texto? Aqui, depois que Abraão, ele mata aqueles animais, parte aqueles animais em metade, deixa aqueles animais estendido, o corpo daqueles animais estendido, a metade daqueles animais, Deus fala para Abraão a aliança, o que vai acontecer para Abraão, dizendo assim: olha só, o seu povo vai para uma terra distante, o povo que Abraão não tinha, o povo que Deus tinha falado com Abraão e Abraão tinha crido. Pessoal, o seu povo vai para uma terra distante, eles vão viver 400 anos dessa terra, depois eu, com a minha mão forte, poderosa, eu vou tirar o seu povo de lá. Você, Abraão, não estará mais aqui. Mas Deus já estava falando para Abraão o que ia acontecer com a descendência dele, que ele ia ter. Mesmo quando Abraão, o que estava acontecendo com Abraão aqui, gente, era isso aqui, olha. Imagina comigo, um arquiteto, ou você que é arquiteto. Um arquiteto, ele consegue ver uma obra pronta, mesmo antes da construção ter iniciado. O arquiteto, ainda mais hoje com a questão 3D, nós leigos conseguimos ver uma obra pronta por conta da questão 3D. O que Deus fez para Abraão aqui, Deus mostrou a Abraão a história completa da sua família, do seu povo, das descendências de Abraão, mesmo antes de Abraão não ter filho. Por que Abraão recebeu isso? Porque Abraão creu e o Senhor atribuiu como justiça. Olha para você ver o que está acontecendo no texto. Está nos mostrando que o Senhor atribuiu como justiça. E a pergunta que a gente faz para o texto é: por qual motivo que Deus ordenou a Abraão matar esses animais e partir esses animais ao meio e colocar esses animais? Na cultura do mundo antigo, quando dois homens iam fazer algum negócio, ia ter algum tipo de negócio entre dois homens, o que acontecia era o seguinte: um pegava o animal, partia os animais, e no meio que aqueles animais eram partidos, ambos passavam naquele corredor de animais mortos, repetia a palavra o que um tinha que fazer com o outro. Se por um acaso um não cumprisse a palavra um com o outro, o que iria acontecer com aquele que não cumpriu? O seu corpo ia ser partido como aquele animal que estava lá. O que Deus estava fazendo para Abraão era o seguinte, olha só. Deus fez para Abraão uma aliança, Deus dizendo para Abraão que Deus ia fazer, ia dar para ele, Abraão, no texto anterior, no versículo 8, Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? No verso 8, Abraão está fazendo a pergunta para Deus. No 9, Deus responde, pede para Abraão trazer esses animais. No 10, Abraão trouxe os animais e corta. No 11, Abraão dorme. Agora no 12, Deus está falando para Abraão a aliança que vai acontecer. Escute bem. Na cultura do mundo antigo, quando isso acontecia, dois homens faziam um negócio, eu falava com você que eu ia fazer algo para ti, os dois passavam no meio daquele corredor de animais, repetindo o que ia acontecer, o que eu ia fazer por você, e se por um acaso eu não fosse capaz de cumprir
aquilo que eu tinha prometido, o que tinha que acontecer com o meu corpo, era igual aquilo com os animais. Agora, no texto de Abraão, sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? No texto aqui de Gênesis 15, Abraão estava sentado do lado de fora, sentado, vendo aqueles animais partidos, somente espantando aqueles bichos que tentaram comer aquelas carniças de animais, que estavam lá, aqueles cadáveres de animais que estavam partidos. Deus sozinho, Deus faz para Abraão uma promessa. E depois o texto vai dizer que veio uma tocha de fogo. Esse fogo não veio para queimar os animais, não foi isso que aconteceu no texto. Deus passou no meio daqueles animais, selando com Abraão essa promessa. Abraão estava sentado do lado de fora. O que esse texto quer dizer para mim e para você? Deus fez com Abraão uma promessa sem Abraão ter que fazer nada para receber. Deus sabia, se Abraão tivesse passado junto com ele no meio daqueles animais, logo no verso 16, no capítulo 16, Abraão já pecou contra Deus. Abraão já tinha que ter sido morto. Ele não tinha capacidade de ser fiel a Deus. Mas Deus, sabendo que o homem não tem a capacidade de ser fiel com Deus, de cumprir com Deus as promessas que falamos, Deus, ele fez uma promessa, fez uma aliança comigo e com você só. Quando eu olho para essa história de Gênesis 15, para esse texto de Gênesis 15, eu lembro de Jesus. Jesus, ele no Calvário, ele foi para o Calvário só, como um cordeiro mudo, como um cordeiro que foi ser entregue para um sacrifício, para que eu e você, novamente, tivéssemos aliança com Deus. Eu faço uma pergunta para você. O que eu e você precisamos para fazer para receber isso? O que você precisou para receber tudo que Jesus fez na cruz? Nada. Somente crer. Jesus sabia que eu não tinha capacidade humana de ser fiel a Ele, de fazer esse sacrifício perfeito que Ele fez por mim. O que eu precisei fazer para receber essa graça? Somente crer. A mesma graça que Abraão recebeu lá em Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou para ele ir para uma terra de peregrinação, a qual ele não sabia que Deus tinha dado por herança, com a graça de Jesus, pela morte dele, pelo amor dele, ele padeceu na cruz do Calvário, para que eu e você também tenhamos. O que eu precisei fazer? Nada. Somente crer. Quando eu creio, Deus atribuiu como justiça. Quando eu creio no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, que ele pagou por mim na cruz do Calvário, ele fez uma aliança comigo e com você. Uma aliança que jamais vai ser quebrada. Essa aliança que Jesus fez comigo e com você, ele fez uma promessa, que um dia vai voltar para buscar o seu povo. O que eu precisei fazer para receber isso que Jesus fez por mim? Crer. Eu quero encerrar esse podcast, esse episódio aqui do Connect Seus Podcast, dizendo para você: o que você precisou fazer para receber o que Jesus fez por você? Somente crer. Creia. Quando eu creio, o Senhor atribui como justiça. E a justiça de Deus é que Ele vai fazer. Quando eu creio na morte, na ressurreição de Jesus, quando eu creio que Ele veio como homem, Ele habitou nessa terra, Ele morreu, ressuscitou, e a palavra que Ele disse que Ele vai vir buscar a sua igreja, quando eu creio somente crê e viva a sua vida conforme Ele ordenou que você viva, pode ter total certeza que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Qual é a maior promessa que nós esperamos? A vinda do Messias. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Fique com mais esse episódio de Conecta os Podcast. Por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.